momento que o país vivia era o início, que foi longo processo de desgaste do regime militar, né? Naquela época já se começavam a ter os sinais de esgotamento do modelo militar. Foi o momento das primeiras greves dos metalúrgicos em São Paulo e foi o momento das primeiras greves de professores, que estava entre as primeiras greves de servidores públicos também. O que é que deflagrou, a meu ver, o movimento dos professores? A reforma que havia sido feita em 68, 69, 70, tanto pelo governo quanto pela reforma dos estatutos da universidade que aconteceram a essa época, mudança de nome, etc., etc., ela tinha no seu âmago alguns aspectos modernizadores, entre os quais eu destaco principalmente a questão do professor de tempo integral, do professor de dedicação exclusiva, do professor como profissional da universidade e não como profissional liberal que dava aula nas universidades. Então, esse tipo de coisa levou a uma discussão interna, não por outras razões, puxado sobretudo por professores do Centro de Tecnologia, onde estava a COP, que era um centro em que as pessoas trabalhavam obrigatoriamente em dedicação exclusiva, mas também do Instituto de Biofísica, né? O professor Antônio Paz de Carvalho foi um dos que participou do lado do CT, o professor Pinguelli, o professor Janella, eu e o professor Alexandre da Matemática, o professor Chalub da Química, né? Muitos professores participando. E claro que isso agregou professor de toda a universidade. Começou com reuniões na COP, né, no Centro de Tecnologia, e agregou toda a universidade, conduzindo a formação do FERJ no final da década de 70, de 1970. Eu participei de toda essa fase, eu estive na parte de redação do estatuto, em reuniões que foram realizadas no CT e já no IFIX, né? No IFIX foram realizadas muitas reuniões nessa época. O que realmente puxou as primeiras reuniões não foram questões, digamos assim, políticas no sentido de enfrentamento do regime ou de luta contra o regime, que logo a seguir se materializaram claramente. O que puxou foi o sentimento de que era necessário uma discussão dos rumos da universidade. Isso é altamente político, certo? Não estou dizendo que isso não seja político, é altamente político, né? Definir o que uma universidade representa para o seu país, e era esse o anseio dos professores, era o que nos movia. Claro que nisso estava a estrutura da universidade, estava a estrutura do corpo docente, estava a forma do corpo docente atuar e, sobretudo, claramente, tá certo? Era um movimento de professores adeptos do regime de trabalho de 40 horas ou de dedicação exclusiva, mais precisamente, porque isso era o sintoma de uma universidade profissional. Era o sintoma de uma universidade em que as pessoas tinham a universidade como seu foco principal de vida, como seu foco principal de trabalho, como seu foco principal de ação. Então, eu acho que isso marcou a criação da coisa, quer dizer, e isso tem um conteúdo altamente renovador para a universidade. É claro que a entidade foi imediatamente envolvida com questões naturalmente sindicais, e eu me refiro a questões salariais, por exemplo, né, que imediatamente se tomou. Nunca se perdeu nessa época o foco de que haviam outras questões a ser discutidas. Não tivemos uma ou duas greves, na minha gestão tivemos 2 greves, acho que 3 até, teve uma muito curta. E nessas greves, claro, estava a questão dos professores, a questão da carreira, e também estava a questão dos salarial. Lembre-se que também foi o exato momento em que o país vivia um processo de redemocratização com o surgimento dos novos partidos. Aqui dentro da universidade, a grande discussão era entre os antigos partidos de esquerda, tá certo? Os antigos partidos de esquerda, em que tinha uma forma de organização bastante tradicional, tá certo? Eu me refiro aos partidos comunistas, por exemplo, que tinha a maneira de organização baseada no centralismo democrático, da atuação direta nos sindicatos, da conquista, e um movimento que via um surgimento de que a esquerda pode ser diferente, né?
A universidade teve um papel muito importante, por exemplo, no surgimento do PT aqui no Rio de Janeiro. O PT, na ocasião, era a esquerda diferente. Claro que isso permeava as discussões da universidade, da entidade, da UFEST. Claro que isso permeava, tá certo? Haviam visões diferentes, tá certo? Haviam professores mais ligados aos partidos mais tradicionais, e isso permeava as visões. Era claramente partidária? É difícil dizer que sim e é difícil dizer que não. Entendeu? Até hoje você olha para isso, um professor, e mesmo com o treinamento universitário que a gente tem de aceitação das diferenças, né, que é bastante. Isso é uma coisa bastante característica do que é a universidade, a aceitação da diferença. Você não tem como fugir do fato, isso daí é uma posição do partido X, isso aí é a posição do partido Y. Eu não vou ser ingênuo de dizer que isso não acontecia na época. Claro que acontecia na época. Mas, e claro que entre esses movimentos havia aquilo que defendia uma via sindical, uma via mais claramente sindical.